Boa noite, pessoal. Eu tô só aguardando o convidado, Lucas. O áudio tá legal aí para vocês? Opa, boa noite, Lucas. Pede para participar, por favor. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Karine. E então, rapaz, boa noite. Opa, boa noite, tudo certo? Tudo certo. Como é que tá me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo bem? Tá ótimo o áudio, tá ok. Beleza. Não sei se tá escuro ou não, eu botei uma luz aqui, mas Tá, tá um para mim pouquinho tá fraca. tranquilo. Tudo certo aí no pessoal que tá ouvindo? Tudo certo no áudio, sim. Aproveito para Beleza. dar boa noite ao pessoal, que já são 8 aqui, 8 pessoas, e é 1 hora, né? Então, assim, eu não sei como é que você faz usualmente nas lives, se abre para pergunta durante toda a live, se deixa para o final. Não sei, acho que de repente, dependendo do que aparecer de perguntas, a gente pode responder ao longo né, Perfeito, vamos lá do então. papo. Então, nós ficamos de falar hoje sobre educação, na verdade, sobre a crise da educação, que a gente chama de educação ocidental, né? E tá na própria divulgação da live a partir também, ou principalmente, de três grandes mentes, né? O Oakeshott, o Ferguson e o Sowell. Isso. E, e não apenas isso, tentar entender um pouco dessa crise e, claro, a gente não vai conseguir resolver essa crise aqui numa live, mas entender os problemas na educação hoje ou aquilo que se entende como problema da educação hoje é um passo essencial. Assim, como você é o convidado aqui, Lucas, eu queria te dar a palavra primeiro para explorar esse tema, para apresentar as tuas percepções, impressões sobre os problemas da educação hoje nos países que a gente chama de Ocidente, né, nos países ocidentais. Sim, perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, né, em primeiro lugar. Esse é um assunto que eu acho bastante interessante. E como tu falou, né, a gente não vai aqui procurar sugerir soluções, né, nada nesse sentido. Eu estava até pensando, né, como a gente começa, né, esse papo. E justamente, eu acho que justamente nesse sentido, né, que eu acho que o que a gente precisa primeiro é tentar descrever esse fenômeno, né? Primeiro, evidenciar ele, né? Existe esse fenômeno. Eu acho que isso é importante, né? Trazer, né, alguns dados aqui. Claro que, en passant, assim, não, nada muito, assim, muito desenvolvido, mas evidenciar qual é o problema, né? E tentar descrever o fenômeno em vez de oferecer soluções, né? Porque isso já seria um passo bem mais adiante e francamente, não sei se eu estou a par de, É, desse desafio aí. eu também não Mas, imagino assim, soluções. exatamente, muito pelo fato de que parece ser muito difícil, né? Por ser uma questão tão abrangente. Mas vamos lá, então. Como eu falei, acho que primeiro a gente precisa evidenciar, né? Existe esse declínio, essa crise da educação e de uma maneira mais ampla, né? Como a gente falou, ocidental, na educação ocidental que a gente chama, né? Claro que quando a gente fala isso a gente está ampliando bastante, mas se a gente vai pegar alguns dados, fato é que não só aqui no Brasil, né, se verifica uma série de evidências que apontam nesse sentido, como nos Estados Unidos, também em outras sociedades também.
E daí eu separei algumas coisas, né, só para a gente construir uma pequena base de evidência aqui para a gente evidenciar isso. Então, assim, no Brasil, acho que não é novidade para ninguém que a gente tem quedas constantes, né, nos rankings que medem capacidades dos alunos, especialmente nos campos de matemática, ciências e leitura, né. E recentemente a gente perdeu quase 5 milhões de leitores, né, nos últimos 4 anos, se não me engano. E a maior queda proporcional foi entre os mais ricos e escolarizados, que parece nos dizer muito, né? Por quê, né? Por que entre os mais ricos, né, entre os formados, né, nas universidades, no ensino superior, essa queda proporcionalmente é maior ainda, né, do que nos outros segmentos da sociedade? Outra notícia muito preocupante, né, que eu andei vendo esses tempos, é que é possível que a gente esteja presenciando uma inédita queda de QI, né, de coeficiente de inteligência, que é uma medida, né, usada universalmente, e nessa geração atual é possível que a gente esteja verificando essa queda de QI. E por que isso é tão grave, ou parece, né, possivelmente é tão grave? É porque existe um fenômeno chamado fenômeno Flynn, acho que agora me faltou exatamente, mas... o efeito... Efeito Flynn, acho que é efeito de Flynn, enfim. Efeito de Flynn. Que se verificou ao longo do tempo, né, que os testes que medem o QI, eles têm que ser atualizados, porque a média, né, que seria o 100 ali, ela vai aumentando. Então, tem que se atualizar esses testes, porque o QI das sociedades, né, de modo geral, eles têm aumentado ao longo do tempo, nos últimos, né, durante o século XX, pelo menos. E agora, apareceu esse novo paradigma nessa questão, que é o fato de que está se verificando em várias sociedades, no Brasil uma delas, que é possível, né, em alguns estudos, está se verificando que está caindo o QI, né? Então, a gente pode ter a primeira geração aí, em muitas décadas, em que esse fenômeno, esse efeito, ele é invertido. Então, assim, essas pioras, né, em várias medições, né, em relação à educação, enfim, QI, elas estão sendo verificadas em vários lugares, né, não só no Brasil. E num período em que as condições materiais elas têm sido melhoradas, né, nesses mesmos lugares onde está se verificando isso. Então, se descarta uma série de hipóteses relacionadas a isso, né. E a gente meio que acaba voltando muito o olhar para realmente a educação, né. Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, se verifica um declínio na performance escolar desde os anos 60. E, recentemente, uma das últimas pesquisas saiu sobre confiança nas universidades. Depois de muito tempo meio que parado, agora parece que está caindo a confiança nas universidades dos Estados Unidos. E, por fim, então, para acabar essa pequena junção de alguns dados empíricos aqui, com o fechamento, né, das escolas por tempo prolongado, indeterminado, aqui no Brasil, principalmente por causa da pandemia, esses fatores eles tendem a se agravar, né, e afetar uma geração inteira. E recentemente saiu uma projeção do Banco Mundial apontando que 70% das crianças elas podem não aprender a ler um texto simples aos 10 anos, como efeito. Na verdade, hoje esse número é de 50%, né? Já é extremamente alto, mas com essa questão de escolas fechadas, na projeção deles de 13 meses, se não me engano, de escolas fechadas, isso poderia aumentar para 70%, o que é, obviamente, gravíssimo, né? Gravíssimo. E aí, eu passaria, a não ser que tu queira fazer alguma colocação antes, Rodrigo, para algumas coisas que nossos autores aí trazem. Em primeiro lugar, o Thomas Sowell, no Inside American Education, que obviamente é um livro focado na educação americana dos anos 90, né, esse livro, mas que vai nos ajudar bastante, eu acho, a entender algumas questões. Então, não sei, tu quer colocar alguma coisa em relação a esses dados aí? Eu acho que até que você tem mais intimidade com a obra do Sowell do que eu próprio. Então pode continuar. Certo. Bom, então, algumas coisas que ele observa, né, que ele coloca nessa obra específica, que a expansão do papel da educação e a consequente incompetência em transmitir, né, as habilidades básicas que deveriam ser o objetivo primordial das escolas é uma das questões que acaba
pode acabar sendo determinante, né? Ele fala que o propósito da educação é dar aos estudantes as ferramentas intelectuais para analisar, verbal ou numericamente, e chegar em conclusões baseadas em lógica e evidências. E as tentativas de escolas e de faculdades em abarcar muito mais do que elas são capazes podem ser parte importante da razão pela qual elas estão lidando com a educação tão mal, né? Ou seja, a expansão do papel dessas instituições de educação formal para coisas que elas não foram projetadas para fazer, né? E daí, nesse sentido, ele fala que isso acaba gerando muitas vezes uma confusão de pensamento e sentimentos, né? Ele fala que um dos lastimáveis indícios de anos de educação idiotizante é a quantidade de pessoas incapazes de elaborar um argumento coerente. Elas podem manifestar emoções, questionar os motivos dos outros, fazer afirmações audaciosas, repetir slogans, né, que a gente vê muito por aí, mas não conseguem usar a razão. Então, assim, como que a gente chegou nesse ponto, né, onde pessoas escolarizadas, né, muitas vezes as pessoas no nível mais alto de escolarização, não são capazes de elaborar argumentos coerentes, né? Eles argumentam com base em emoção, né? Com base em slogan, com base em xingamentos, né? Com base, enfim, em coisas que não contribuem em nada para nenhum tipo de argumento ou diálogo, que a gente não vai descobrir nada a partir disso, né? E ele fala que muitos estudantes eles se tornam incompetentes convictos devido a esse tratamento condescendente que eles recebem nas escolas. E ele pega aqui um exemplo que eu achei muito interessante, assim, que ele trouxe nesse livro, que é o seguinte: num estudo internacional, somente 23% dos estudantes coreanos responderam que se consideram bons em matemática. Ou seja, tem um estudo internacional em relação a autoestima, digamos assim, né, de como que os estudantes se veem, né, veem o seu próprio conhecimento. Eles perguntaram para os estudantes, né, se eles se consideram bons em matemática. Os estudantes coreanos responderam, 23% dos estudantes coreanos responderam que se consideram bons. Os estudantes americanos, 68% deles responderam que se consideram bons. Ou seja, mais que o dobro, né, quase o triplo, né, responderam que se consideram bons em matemática. Agora, o fato é, quem é que está em primeiro e quem é que está em último? Pois é. Os coreanos estavam em primeiro, como os melhores em matemática, e os americanos estavam em último nesse estudo. Só que as respostas deles, em relação a como eles se enxergam, foi totalmente oposta, uma dissonância, né, cognitiva. Proporcionais, né? Incrível, incrível. Assim. Então, é por isso que ele fala em incompetentes convictos, né? É uma pessoa que ela não tem as capacidades que ela deveria ter, isso se verifica nos testes, e ela ainda acha que ela é melhor que os outros. Então, né, como que se chega nesse nível? Então, assim, ele fala que não é a doutrinação que preocupa, né? Porque outra questão que a gente pode levantar aqui, né, é como muitas vezes professores têm se preocupado em entregar conclusões ou em incentivar opiniões dos alunos, né, em vez de oferecer o ferramental intelectual para eles analisarem as questões. Mas ele fala que não é nem não é a doutrinação que preocupa, mas o prejuízo cognitivo aos alunos, né? Que eles não são ensinados a pensar, mas sim a sentir. Então, isso é muito pior do que um eventual problema de doutrinação, que a gente fala, não, porque por ter recebido certas conclusões, então o aluno vai acabar pensando nisso. Ele, inclusive, fala muitas vezes que muitos dos intelectuais considerados de direita, por exemplo, né, ou intelectuais conservadores ou liberais, eles começaram, né, na esquerda ou no outro lado do espectro ideológico e depois mudaram. Então, assim, não é a questão, o problema não é a doutrinação exatamente, mas o impacto, né, o prejuízo cognitivo nos alunos que não são ensinados a pensar, mas sim a sentir. Então ele fala que as escolas e universidades elas estão entregando alunos que não apenas são intelectualmente incompetentes, mas moralmente confusos, emocionalmente alienados e socialmente desajustados.
Então, ele fala também que novos cursos, departamentos e programas se concentram em guiar os estudantes a conclusões ideológicas pré-concebidas, em vez de aprimorar as habilidades para analisar questões e chegar a conclusões independentes. Então, assim, o problema de focar em entregar conclusões aos alunos, encorajar que eles tenham opiniões, em vez de desenvolver as capacidades intelectuais, é que eles acabam sem as ferramentas necessárias para responder os desafios da vida adulta, né? E esses desafios, eles não tem como tu, através de conclusões prontas, armar, né, uma pessoa para a vida adulta, porque as condições da vida adulta, elas são contingentes, né? As coisas vão acontecendo e tu tem que aquilo que se apresenta, tu tem que ser capaz de reagir àquilo. Então tem que ter um ferramental de análise, né, de capacidade que não tem a ver com conclusões prontas, né, ou opiniões. Não sei se tu quer fazer alguma colocação, eu estou avançando muito rápido. Tem muita coisa interessante aí. E o que eu pensei agora nos últimos segundos foi exatamente essa questão da doutrinação, porque sempre foi a minha percepção. O problema não é a tal doutrinação, porque toda sociedade, pelo menos, tinha um dogma, ou tinha dogmas, que eram reconhecidos pela grande maioria da população. Então, tradicionalmente, o ensino nesses países que a gente chama de ocidentais, ele envolveu algum dogmatismo. Então, se você voltar, por exemplo, para a Escócia do David Hume, grande pensador do certo ou errado, mas grande pensador do iluminismo, um dos grandes intelectos do iluminismo, o David Hume perdeu emprego porque as congregações presbiterianas, elas eram muito influentes nas nomeações para as universidades. E o David Hume, como se sabe, ele era um ateu declarado, coisa raríssima naquela época. Ou seja, era um ambiente que tinha limites para a educação e tinha um dogma que era ensinado nas instituições, mas que não deixou, por isso, de produzir grandes intelectuais. Esse é o ponto. Então, assim, eu diria que é um falso, até certo ponto, claro. Até certo ponto é um falso problema a doutrinação, no sentido de exposição da doutrina X ou Y. O problema realmente é abrir espaço para essas conclusões de uma razão, digamos, teórica, ou seja, de doutrinas, como seja o liberalismo ou o marxismo, eu não estou defendendo nenhuma doutrina aqui, e diminuir o espaço que as pessoas têm para, como você falou, aprender as ferramentas para pensar, e as ferramentas para uma vida que é dominada por contingências. Então, eu vou falar de um aspecto que eu descobri na minha tese, porque quando a gente está escrevendo uma tese, a gente praticamente só lê para isso. E você sabe que eu estudo Burke. E o Edmund Burke, ele começou a educação formal dele, salvo engano, com 14 anos, ele já foi introduzido ao grego e ao latim. E depois dessa educação, ele foi para uma chamada, o que hoje seria uma escola de artes liberais, que era Trinity College, ou seja, uma das escolas da Universidade de Dublin, onde ele basicamente, antes de estudar direito em Londres, ele estudou os clássicos. Então, por que a educação era assim? Obviamente, a gente está lidando com um cenário bastante diferente, porque apenas uma minoria da população tinha acesso à educação clássica. Mas quem eram essas pessoas que tinham acesso à educação clássica? Ou elas eram parte das camadas médias da população, que precisavam se preparar antes de ir para a universidade, por exemplo, antes de ir para um curso de direito ou de medicina, etc., você ia realmente estudar os clássicos, estudar história, Heródoto, Políbio,
ou então poesia clássica, porque eles achavam que isso levava a uma formação do caráter que deveria ser anterior à formação técnica. Então veja só que interessante, a gente defende muitas vezes a educação liberal e as pessoas não sabem por quê, mas é porque a ideia da educação liberal é formar o caráter do sujeito, antes mesmo de levar o sujeito para a universidade. Então, você forma o caráter do sujeito, você dá ao sujeito ferramentas para pensar, e depois disso você manda o sujeito aprender uma profissão. Claro, como eu falei, isso era só das camadas médias e da elite do período. Você não ia ter o filho do agricultor analfabeto fazendo isso, o que nos indica que nós tivemos sim um avanço da educação, um avanço na abrangência da educação. O problema é que nós perdemos a ideia de educação como mecanismo para formar os membros de uma sociedade. E nós temos a educação voltada essencialmente para a satisfação dos interesses individuais. É uma sociedade, digamos, hedônica. Então, quando o sujeito entra na universidade, ou em qualquer outra instituição de ensino, ele vai assumir a postura de um sujeito que entra num restaurante self-service. Ele deseja aquilo que o apetece, que é mais prazeroso comer, sei lá, um pastel, uma picanha, mas ele não quer comer uma salada, uma fruta. O que eu quero dizer com isso educação é um processo doloroso, e é através desse processo doloroso que nós criamos pessoas que vão ter o instrumental moral, intelectual, para conduzir os assuntos da sociedade. Não é só educação técnica. Desculpa, pode falar. Nesse sentido, eu lembrei de uma coisa que o Sou também repete muito, que muitas pessoas que estão nas universidades hoje, elas não querem estar lá. Elas não estão realmente interessadas, né, no que a universidade, em tese, teria a oferecer. Inclusive, eu lembro de mim quando eu falo isso, porque quando eu estava na universidade, eu tinha uma atitude bastante indiferente em relação à universidade, em relação ao ensino, ao estudo, né, aquele conhecimento que eu poderia estar ali adquirindo. E, claro, hoje, muito mais maduro, eu vejo com outros olhos isso e eu consigo enxergar isso, mas na época eu não enxergava isso, na época eu achava normal aquele comportamento ali. E, de fato, boa parte das pessoas que estavam ao meu redor também tinham esse comportamento. Que é mais curioso ainda no sentido de que era uma universidade paga, né? Então, você está pagando Exato. Para não ter interesse naquilo que você está fazendo. Exato. E claro que, no caso de universidades que não são pagas, no sentido de alunos que não estão pagando, isso pode ser ainda mais acentuado, ou não, né? Claro que depende do caso. Mas em termos de incentivo, né, pode ser até mais acentuado, né? Uma pessoa que ela não está nem pagando, né, por aquilo ali e ela não tem interesse. E eu acho que isso tem muito a ver também com uma questão uma mentalidade que se desenvolveu de que todo mundo tem que estar na universidade, né? A universidade é para todo mundo. E entrar nisso aí. Então, porque tu trouxe essa questão de que antes era, claro, muito limitado a um certo, né? Isso. Mas daí foi se expandindo e de repente parece que essa expansão não teve freios, né? Isso. E há essa crença de que todo mundo, se tem pessoas que estão lá ou que foram para lá e daí por isso tiveram certos ganhos, então todo mundo tem que ir para lá, todo mundo tem que ter o direito de ir para lá, enfim, e todos vão ter ganhos. E nesse sentido, dá para trazer aqui, tem um outro livro do Sou, que é o Fatos e Falácias da Economia, onde ele traz um capítulo sobre mitos ou fatos e falácias da academia. E nesse livro ele fala sobre a falácia da composição. E a falácia da composição é a ideia de que aquilo que é bom para a parte vai ser bom para o todo, necessariamente, né? Então, assim,
se a gente está num estádio de futebol, enfim, um estádio de alguma coisa, está assistindo, né, alguma coisa, e se uma pessoa se levanta, ela vai assistir melhor, provavelmente, né? Ela não vai ter ninguém na sua frente. Isso. Agora, se todas as pessoas se levantam, elas não vão todas assistir melhor. Então, assim, nesse sentido, dá para aplicar essa falácia, essa questão da universidade, ou do ensino universitário, né? Essa ideia de que, por ser bom para muitas pessoas, então todo mundo tem que ir para lá, e daí todo mundo vai estar melhor, ou a sociedade como um todo vai estar melhor. Mas, enfim, o que tu tinha para falar em relação a essa questão? Pois é, o que eu acho interessante existia a ideia de que, voltando para o exemplo, existia a ideia de que você tinha que educar, não estou defendendo aqui essa ideia, mas você tinha que educar as pessoas que vão conduzir a sociedade. Lembrem que a participação política não era universal. Então, a educação que o sujeito que ia participar da política ia ser diferente do sujeito que não votava, que não podia assumir, por exemplo, um cargo no legislativo, etc. Quando ocorre a expansão do ensino, vamos dizer, superior, essa expansão já não ocorre mais em sociedades onde existem essa distinção. Inicialmente sim, mas depois não. O ensino superior passa, se torna, e isso é bom, claro, ele passa a aceitar quaisquer pessoas, de quaisquer classes sociais, ótimo, mas ao mesmo tempo ele não se adequa a essa transformação na organização política da sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Antes você tinha um ensino que era voltado para o caráter das pessoas, porque essas pessoas iriam conduzir a sociedade. Hoje todos nós conduzimos a sociedade, o sufrágio é universal, todos têm acesso a uma posição política, um cargo político, caso eleitos, mas ao mesmo tempo a educação não, além de não garantir o instrumental para pensar ou para ter uma constituição moral em sociedade, ela também não está adequada, não se conforma a esse novo cenário, que é o do poder que todas as pessoas têm através do voto. É como se nós tivéssemos convertido toda a sociedade nos aristocratas de antigamente, nos burgueses de antigamente, que eram os votantes. Mas, ao mesmo tempo, nós não damos a ele a educação adequada a esse papel social que eles têm. Aqui eu não estou desprezando, obviamente, a educação técnica voltada para o sucesso profissional. O que eu quero dizer é que, nesse foco todo no fazer, nós perdemos o foco no ser, em detrimento da formação do caráter e do intelecto, que faz parte do caráter, claro. Não dá para dividir o ser humano em caixinhas, está tudo junto. Em detrimento dessa formação do caráter humano geral, nós temos uma educação voltada para os desejos individuais. E é muito importante foi muito importante você trazer aqui, lembrar aqui, a questão de que é uma educação que também tem efeitos sobre os sentimentos das pessoas, porque é isso que está acontecendo. Se a pessoa entra numa instituição de ensino para adquirir o conhecimento que vai levá-lo ao sucesso profissional, e ela imagina o sucesso profissional como fonte de enriquecimento, nós estamos falando aqui de um ensino que está voltado para satisfazer desejos individuais. Mas nós sabemos que isso não é ensino. Ensino é um processo, aprendizado é um processo doloroso. Então, como é que essas pessoas que estão em busca da satisfação de desejos individuais vão se submeter voluntariamente a um processo doloroso? E isso ainda causa um ressentimento, né? Porque essa é uma expectativa ilusória. As pessoas elas entram na universidade com essa expectativa de que quem tem um diploma universitário, né, está meio que garantido. Isso tem tido uma certa contestação mais recentemente, mas eu acho que em nichos muito menores ainda. Eu não acho que é algo muito pervasivo.
Eu acho que, de modo geral, ainda existe essa crença, né, que se tornou uma coisa realmente assim, uma coisa mitológica de que quem entra na universidade, quem sai com uma graduação, tem uma garantia, né, em termos profissionais, em termos de realização pessoal, sucesso e tal. Então, e isso gera um grande ressentimento quando essas expectativas não são atendidas, o que está acontecendo em grandes níveis, em vários setores, principalmente, obviamente, em cursos mais específicos, né, em áreas mais específicas, onde não existe uma demanda real tão grande, né, no mercado, para aquela quantidade de pessoas que estão sendo formadas ali naqueles cursos. E é que tá, você tem todo usando uma linguagem ideológica agora, todo um exército de reserva, né? Que alcançou o diploma, possui um nível superior, mas entrou exatamente na universidade para ter o diploma, não passar por um processo de aprendizado. E aqui é muito fácil comparar com a ilusão da pessoa que inicia um programa de exercícios físicos, uma musculação, por exemplo, e ela não quer sofrer para conquistar os objetivos da musculação, para ter hipertrofia. Não vai acontecer, você precisa sofrer, você precisa ter disciplina. Os atletas precisam de uma disciplina, de uma rotina, horários, alimentação adequada. E é a mesma coisa com o cérebro, com um aprendizado. Você precisa renunciar a muita coisa, e se a lógica é entrar na universidade para conseguir um diploma e sair e ganhar dinheiro, a capacidade dessas pessoas de renunciar a muita coisa é muito menor. Afinal de contas, mais importante, afinal de contas, ninguém os obriga a permanecer na universidade. Pelo menos eu acho que hoje em dia é muito difícil alguém permanecer obrigado no curso universitário. Então, elas sabem que precisam, as pessoas sabem que precisam dessa espécie de disciplina, de abnegação também, de autorrenúncia, porque isso é exigido por qualquer aprendizado, mas ao mesmo tempo elas querem o diploma. Então você está vendo aí uma incompatibilidade entre meios e fins que muitas pessoas ignoram. E, claro, é difícil você exigir isso de uma pessoa que tem 17, 18, 19 anos no curso superior. E é por isso que, até certo ponto, a falha é dos cursos superiores, que não possuem mais essa lógica. Não dá para cobrar isso de uma pessoa de 17, 18, 19 anos, como eu falei. Pois e aí eu acho que dá para trazer uma coisa, algumas observações aí em relação a isso. Que tu falou que a pessoa, né, que tem 17, 18 anos, muitas vezes ela nem sabe, né, o que ela quer. Isso. E a pessoa que entra na faculdade, na universidade, sem ter essa convicção tão grande, não é ela que vai ter a capacidade de saber se está sendo entregue a ela aquilo, né, que ela tem expectativa, até porque ela não sabe bem que expectativa é essa. Ou seja, como tu falou, a responsabilidade ela está em quem está ensinando, porque quem está ensinando sabe, né, as instituições de ensino elas sabem o que elas podem entregar, né, quais são as possibilidades de entrega. A educação ela é um tipo de coisa cujo caráter tem a ver com isso, com uma coisa que tu não tem ainda, que tu não sabe ainda, que tu não aprendeu ainda, né? Quem está do lado, né, do aprendiz, né, do estudante, ele tem menos capacidade para ter noção de se aquilo que está sendo entregue a ele
é o ideal ou não é, né? Ou está mais ou menos próximo do ideal, enfim, tem ou não tem valor. E isso é uma... Eu Diga, só te diga. interrompendo, ele não sabe o que é bom para ele. Do mesmo jeito que uma pessoa que não tem um acompanhamento de um treinador não sabe, ou de um nutricionista, ou de muitos outros profissionais, não sabe o que é bom para o corpo. É isso que os gregos já falavam. Se você quer ser um bom atleta, está em Sócrates, você procura um treinador. O Sócrates fala isso nos diálogos platônicos, agora esqueço qual é. Então, se você quer desenvolver o intelecto, você também tem que buscar uma pessoa, obviamente você precisa de humildade para isso, buscar uma pessoa que vai guiar esse aprendizado. Assim como um treinador vai guiar o seu treino físico. Então, como é que a gente está dando essas escolhas? É paradoxal isso aí. Nós estamos dando escolhas a pessoas que ainda não têm capacidade de fazer essas escolhas. Eu falo que é um paradoxo também porque eu não tenho resposta para isso na sociedade, nos moldes em que o problema se apresenta hoje. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é justamente isso. Como as características, né, dessa dinâmica entre o sistema educacional, né, instituições de ensino e o quem está sendo educado, né, o estudante, ela é muito diferente de outros tipos de transação comercial, né, onde é muito fácil tu averiguar se aquilo que tu está recebendo corresponde às tuas expectativas, né, tu vai comprar, sei lá, um celular, um smartphone, o negócio não funciona, não liga a tela, é evidente que não está correspondendo, né, não existe muita nuance. E não existe esse mistério de saber se aquilo ali, até porque só vai saber, né, a própria lógica, né, de tu receber aquele aprendizado, a gente entende que aquilo vai ser usado muito mais adiante, né? Então não é imediato, tu não vai saber, não tem como saber imediatamente, aquilo é uma coisa que tu está recebendo e como uma promessa de que no futuro a implementação desse conhecimento vai te gerar frutos. Então o feedback é muito ampla essa janela, é muito ampla essa janela. E daí voltando para essa questão por isso que as instituições, né, elas são muito mais responsáveis, mais do que qualquer outra coisa. E por que, né? Por que não parte das instituições essa capacidade de enxergar que tem algum problema, né, que tem algum tipo de crise, de declínio, de que não está sendo entregue aquilo que deveria? E aí tem várias questões. Isso, e tem várias coisas que o Sou aponta que talvez ajudem a explicar isso. Uma das questões é a crescente distância entre os intelectuais e a realidade prática, né? Tem muitas áreas, na academia é muito comum, e principalmente em várias áreas, que não precise haver uma correspondência entre aquilo que está se praticando intelectualmente e uma prática e uma implementação prática daquilo, né? É diferente, por exemplo, de uma profissão, sei lá, de um engenheiro que precisa fazer um projeto e se aquele projeto está errado, sei lá, uma ponte cai, o prédio, né, tem um problema e aquilo é verificado muito claramente, né, na aplicação. Em outras áreas, né, na intelectualidade, em outras áreas da academia, principalmente nas ciências sociais, existe um distanciamento muito grande, muitos intelectuais que acabam, o Sou coloca nos intelectuais da sociedade, né, que o intelectual, ele é aquele cara cujo trabalho começa e termina em ideias, né? Então, não existe aplicação prática, aquele passo posterior, né, não acontece, ele não precisa aplicar aquilo ali. Então, a maneira como é validado esse conhecimento é pelos seus pares dentro da própria academia, né? Então, assim, não é pelos alunos, não é para quem eles estão ensinando, mas sim pelos pares ali dentro da academia. E então é uma lógica, né, circular. O mecanismo de feedback não é o mesmo, né? E isso é uma coisa que talvez ajude. Só uma observação sobre isso. De fato, essas áreas, por exemplo, filosofia, história,
as propedêuticas no direito, vou ficar só nessas três, literatura também, elas não têm resultados práticos, você não vai, sei lá, construir uma ponte com isso, um prédio, um carro. Mas é por isso que eu falei que essas disciplinas, originalmente, elas tinham um papel de formação do homem. Então, o objetivo de você aprender, por exemplo, filosofia, história, literatura, até mesmo direito, se você não quisesse praticar, a elite aprendia direito, mas não praticava, por exemplo, é de formar o sujeito. Então, o produto da educação liberal seria o aluno, entendeu? Sim, não, mas eu não tô aqui, mas com isso eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento em relação ao produto final, mas ao fato de que, da característica de certas áreas, que talvez faça ser mais difícil tu saber, tu auferir se aquilo realmente está, né, se aquilo realmente é bom ou não. Independente se é para uma coisa prática ou não, né? No caso, tá falando é que não é necessariamente uma coisa prática, e sim, claro que não. Mas como não tem essa conexão, fica mais difícil, né, de tu verificar se realmente aquilo ali está cumprindo o seu papel ou não. Independente do mérito ou não, né? Daquele produto final, que não necessariamente ele precisa ser aplicado na prática de alguma forma. E é uma excelente observação essa da incapacidade de mensurar a qualidade do ensino em determinadas áreas, determinadas formações, porque tem tudo a ver com o declínio do que a gente chama de Ocidente. Esse declínio está relacionado a uma incapacidade de identificar certas ideias como boas, como adequadas, como verdadeiras. Então, não existe mais um conjunto de verdades incontestáveis hoje nas sociedades ocidentais. Elas são essencialmente elas adotaram uma espécie de neutralidade em relação a todos os pontos de vista, e isso não permite mensurar o que é um bom ensino de filosofia, não permite mensurar o que é um bom ensino de literatura, não permite mensurar o que é um bom ensino de história, política, direito, etc. Então, assim, a crise da educação nesses campos, que seriam as humanidades, tem relação no Ocidente, com o fato que nós perdemos o consenso, nós estamos privados de um consenso. Seria esse consenso que nos permitiria julgar o que é um bom ensino de filosofia, o que é um bom ensino de história, o que é um bom ensino do direito, por exemplo. E nesse sentido ainda, alguns outros mecanismos desse processo que ajudam a gente a entender, que o Sowell traz no Fatos e Falácias, é que ele fala que, assim, muitos professores, eles acabam tendo muitos incentivos para ensinar novos cursos focados em coisas particulares da sua própria pesquisa, justamente pelo fato de que aquele corpo maior de conhecimento mais amplo, né, das disciplinas mais amplas, muitas vezes ele já foi tão exaustivamente pesquisado que o professor que está ali, né, numa carreira acadêmica e fazendo sua dissertação, não tem incentivos para ele pesquisar mais aquilo ali, então ele acaba pesquisando coisas bem mais específicas, né? E aí a gente vai entrando numa série de novos módulos, novos cursos, novas áreas de pesquisa muito particulares, de questões muito particulares, que esses professores eles acabam, né, se focando nisso, e na hora de ensinar, né, eles têm preferência, obviamente, por ensinar isso e não ensinar aquele corpo anterior que já foi exaustivamente estudado e que ele não teve tempo de se dedicar àquilo ali, mas sim
se dedicar à sua dissertação em campos muito específicos, em questões muito particulares, e nesse sentido o Sou fala que isso é um incentivo, é um dos incentivos que está gerando uma certa mudança do currículo dos cursos, né? E uma perda de certas coisas que seriam muito mais importantes. Por exemplo, ele dá o exemplo da história, se não me engano, onde ele fala que, sei lá, um curso em relação ao declínio do Império Romano seria algo assim extremamente necessário e extremamente amplo, e que muitas vezes ele vai ser preterido por por cursos muito específicos que vão tomando o seu lugar, porque esses professores eles vão adicionando, né, esses cursos sobre questões muito específicas e, né, preterindo esses outros cursos muito mais amplos, né? E isso é um dos incentivos, né, que se geram, que esse sistema, né, como ele está instituído, né, acadêmico, ele acaba gerando, nesse sentido que eu falei de que existem incentivos para te pesquisar coisas muito mais específicas, cada vez mais específicas, e, né, deixar para trás aquilo que já foi exaustivamente pesquisado. E isso acaba se manifestando nos currículos dos cursos, né, e acaba, obviamente, refletindo naquilo que o aluno está absorvendo. O aluno que não tem nada a ver com isso, né, ele está absorvendo aquilo ali sem a menor ideia de que ele não está aprendendo, né, coisas que seriam muito mais amplas e enfim, que fariam muito mais sentido para a sua formação em determinados cursos do que aquilo que ele está realmente aprendendo. Eu posso dar um exemplo prático sobre isso. Na minha área, que é o direito, você vai ter mil e uma disciplinas hoje. Você vai ter, e muitas são necessárias, obviamente. Mas antes elas não existiam, todas essas disciplinas. Elas não eram disciplinas autônomas na graduação. Mas, e você vai conversar com alguém que acabou, por exemplo, de concluir o curso de Direito, e o sujeito pode saber, pode discorrer muito bem sobre algum aspecto específico da legislação referente aos contratos. Mas se você perguntar a ele qual é o objetivo do direito, ou o que é uma Constituição, ele pode não saber responder. E qual é o problema aí? Bem, esse problema não é tão grande quando você vai para a prática do advogado. Ele não precisa lidar com esses conceitos, ao menos a maior parte do tempo. O advogado precisa ter conhecimento técnico. Mas é bom lembrar que as mesmas faculdades de direito vão formar os juízes, inclusive os juízes das cortes mais elevadas do país. Então você pode ter eventualmente um juiz do STF que não sabe o que é uma Constituição, não sabe o que uma Constituição deveria fazer. Então, esse ensino tem impacto, sim, sobre a sociedade. Sim. Eu não cheguei a trazer ainda aqui os outros autores, né? E aproveitando esse assunto, acho que é legal de trazer, porque o Neil Ferguson ele fala justamente dessa questão de que a gente não aprende mais, ou cada vez mais a gente não aprende a essência do conhecimento histórico. Claro que aqui a gente vai limitar a história, porque o Neil Ferguson é um historiador, e daí ele está falando da educação, né, em relação ao campo dele, que é a história. E ele fala que não se aprende mais a essência do conhecimento histórico, mas somente módulos isolados, né, que é aquele exemplo que eu dei ali. E já juntando com o que o Sou falava, né, ele fala que alunos são ensinados a sentir empatia por personagens históricos, muitas vezes, em vez de entender por que os eventos ocorreram. Então, né, alguns eventos históricos trágicos, né, por exemplo, como na Segunda Guerra, né, ou a Alemanha nazista, muitas vezes os alunos eles sentem muita empatia por personagens históricos daquela época, mas eles não sabem te dizer por que a gente chegou naquele momento, né? Como que eles não sabem
localizar na história aquele momento e explicar como que se chegou naquilo, né? Que ideias levaram aquilo, que acontecimentos, que ocorrências, que mudanças materiais na sociedade, enfim, o que levou aquele acontecimento. Eles não sabem dizer, eles não fazem a menor ideia. E isso preocupa muito, né? O Ferguson, que é um historiador, né? Então, né, nesse sentido de que há um aprendizado de coisas dispersas que não formam um todo coerente, né? Ele chama isso de história de recorte e colagem. E ele acha que isso é muito né, uma coisa muito perigosa, porque a gente presta muito pouco atenção a todo um conhecimento anterior. Ele fala que a função da história é informar as pessoas sobre o presente, né, visto que no presente o passado está encapsulado. E ele é um corpo de conhecimento e interpretação que organiza e ilumina retrospectivamente a condição humana. Ele fala que a população mundial atual ela constitui apenas 7% de todos os homens que já viveram. Então a gente ignora a experiência acumulada da enorme maioria da humanidade né, por conta nossa conta e risco. Então, assim, é realmente preocupante nesse sentido essa fragmentação dos conhecimentos que acaba deixando de lado a capacidade de um aprendizado, de um conhecimento coerente que nos ajude a enxergar e entender né, o mundo e a sociedade. E eu achei muito bacana você mencionar a questão da coerência, porque essa é uma das grandes deficiências do estudante hoje em dia, a incapacidade de síntese. E quando você vai estudar a história da educação, a história da filosofia, você vê que os grandes passos, por exemplo, os pré-socráticos, etc., ocorreram a partir de sínteses. Por exemplo, o Newton, ele olhou para fenômenos que, para uma pessoa sem formação na física, por exemplo, não fariam sentido. E ele colocou tudo junto, fez uma síntese. Que fenômenos eram esses? Bem, o movimento dos corpos celestes, a queda dos corpos, né, a famosa maçã, e o ciclo das marés. Esses são fenômenos que são dispersos, aparentemente dispersos. Mas todos eles têm relação com uma lei natural, que é a gravitação, a lei da gravidade. Então, os grandes saltos no conhecimento dependem dessa capacidade de generalização e redução dos fenômenos a uma síntese. Se você tem toda uma geração que está sendo educada sem a capacidade de realizar essa síntese, você está perdendo físicos, químicos, cientistas da medicina, biologia, tem uma série de áreas aí que vão sofrer impacto. Porque, como eu mencionei aqui, os grandes avanços se dão a partir de sínteses, e não a partir... envolvem sim o estudo de fenômenos individuais, muitas vezes, mas você só entende o fenômeno individual dentro de um quadro mais amplo. E para ter esse quadro mais amplo, você precisa de uma síntese. Então, acho que isso deve trazer grandes prejuízos, essa incapacidade de realizar uma síntese, deve trazer grandes prejuízos nas próximas décadas. Sim. Então, muito interessante esse comentário. Sim. Essa síntese que tu fala, né, ela implica em um conhecimento, né, um corpo de conhecimento acumulado anterior. Isso, perfeito. E o que se vê em muitas novas tendências, modalidades de estudos que nós temos hoje, que a gente engloba aí num grande monstro que a gente chama de pós-modernos, né, estudos pós-modernos, eles acabam negando essa continuidade do conhecimento em favor de uma fragmentação, né, dos conhecimentos, né, em favor de um rompimento com grandes narrativas, com categorias tradicionais, né, o que é muito que a gente chama de desconstrutivismo, né, e então há uma consequente dificuldade de partir de um terreno comum, né, de conhecimento. E isso é uma coisa que tem sido
tem crescido muito, né, na academia e tem sido bastante contestado por alguns intelectuais públicos também nos Estados Unidos. Tem alguns livros aí saindo sobre isso. E, enfim, me parece que está começando assim, um grande conflito nesse sentido. Eu não sei até que ponto esse conflito afeta a academia em si, porque me parece, pelo que eu vejo, assim, que é muito mais no debate público que isso tem acontecido do que na academia, que parece cada vez mais um sistema fechado, né? Alheio às coisas que vêm de fora. E, enfim, nesse sentido é preocupante, né? Inclusive, essa lógica de fragmentação e de negação de categorias tradicionais e de narrativas, né, grandes narrativas, isso acaba, muitas vezes, jogando a estaca zero algumas coisas, né? Tu acaba negando. Claro que agora eu estou entrando aqui nos extremos, né? No extremo dessa visão, né, pós-moderna e estruturalista que chega a simplesmente negar, por exemplo, o conhecimento científico ocidental. Sim, e apesar de ser extremo, é uma coisa extremamente real. É uma coisa que está acontecendo em grande e cada vez mais e está se tornando cada vez mais aceito. Assim. Eu lembro que uns, sei lá, 6, 7 anos atrás começou a circular uma outra coisa, assim, casos muito raros, assim, coisas muito específicas ocorrendo em uma universidade, não sei onde não sei quem falava que toda a ciência ocidental é uma ciência patriarcal, ciência branca que não é científica porque ela está envolta nessa, como é que eles chamam, nessas relações de poder, né? E então ela tem um histórico de opressão muito grande, coisa e tal. E aquilo era meio que uma piada, assim, né? Era meio que algo realmente assim, as pessoas mandavam para as outras e falavam, olha que coisa ridícula isso aqui. E hoje não é mais uma piada. Não é mais uma piada. Existem campos enormes de estudos. Eu tenho pesquisado sobre... Isso é uma coisa que tu consegue achar muito mais pesquisando em inglês, né? Porque realmente lá, cara, é incrível a quantidade de campos de pesquisa, de estudos pós-coloniais, estudos women studies, feminismos de todos os tipos, uma série de campos de estudos cada vez maiores e fragmentados, todos partindo dessa análise estruturalista, né, que enxerga a sociedade basicamente como relações de poder. Né? Todas as sociedades são relações de poder. Não existem outras coisas, não existe competência, não existem hierarquias de competência ou de outros tipos. As relações, elas são relações de poder, então sempre existe, né, alguém que está oprimindo um outro grupo, e a partir disso se cria vários e vários estudos sobre diferentes tipos de relações de poder e de opressão. Né? E com isso vai se negando tudo que veio antes, porque tudo está baseado em relações de opressão, né? Que vieram antes. Só que isso está crescendo demais. E como eu falei, era uma piada antes e não é mais uma piada. E cada vez mais. E aqui, o Brasil, aqui a gente importa muito disso, muito do que se vê nos discursos acadêmicos, universitários, melhor dizendo, americanos, a gente importa para cá, né? E isso eu tenho visto aqui também, né? Uma série de iniciativas, muitas coisas espontâneas, assim, muitas vezes, né? De pessoas que realmente elas estão comprando toda essa visão e transmitindo de uma maneira que está sendo cada vez mais aceita. Então, assim, algo que antes era muito limitado a certos nichos acadêmicos, certos nichos universitários, que só poucas pessoas com quem tu conversasse iam saber do que se tratava. Hoje, principalmente, claro, com a transmissão da informação sendo tão facilitada, né, as mídias sociais, né, os conteúdos criados, isso está se tornando algo bem mais comum, muito mais comum pessoas que não são de nichos, né, específicos da academia, da universidade, de certos cursos, elas terem essas visões já assim, internalizadas, assim, ou aceitas, né, simplesmente.
E nesse sentido é bastante preocupante. De fato, Principalmente porque, só para completar, tudo bem. é um rompimento de uma tradição epistemológica, né? É uma tradição de conhecimento, de como que se entende o conhecimento, né? Tu entende o conhecimento a partir de certos paradigmas, e esses paradigmas tem certos campos que estão tentando realmente mudar esses paradigmas. E é por isso que é preocupante, né? Eu não me preocuparia tanto com uma possível hegemonia dessa espécie de orientação metodológica pós-colonial. Tem outros nomes, tem várias ramificações, eles mesmos não se entendem. Eu não me preocuparia tanto com a hegemonia deles. A impressão que eu tenho é que é uma moda acadêmica que, como outras modas acadêmicas, vai passar. O problema é o prejuízo que essas pessoas causam na universidade enquanto a moda não passa. Porque, de fato, são modas que nós acriticamente importamos, porque não existe mais, como eu falei, não existem critérios objetivos ou um consenso e nos permita julgar o que é certo, ou verdadeiro, ou belo, ou moral e imoral. E sem esses critérios, nós abrimos as portas para todas as variedades de modas acadêmicas. Em uma área, por exemplo, como a engenharia, isso não vai ocorrer, porque na engenharia você não pode negar a gravitação, entendeu? Em matemática também Mas, isso não vai ocorrer. Mas mas sabe nas que, humanidades isso existe. mas sabe que em certos campos das ciências naturais e das exatas, isso tem também, ou pelo menos há uma tentativa de contaminação. E é claro que aí que vai se tornando cada vez mais bizarro, porque é muito mais difícil, né, tu implementar esse tipo de lógica. Mas sim, eu concordo que é aquilo que a gente falou lá no início, né, que o Sol traz, que o problema não é exatamente aquilo que está se tentando transmitir com essas modas, né? O problema é o prejuízo aos incautos que estão, né, que foram colocados aí nesse turbilhão sem conhecimento, enquanto essas modas elas sequestram essas instituições, né? Isso. E se você quiser exemplos, não é difícil encontrar exemplos. No final do Terceiro Reich alemão, o final do regime nazista, ele tinha física ariana, ele tinha matemática ariana, ele tinha a química ariana. A mesma coisa em determinados momentos da União Soviética, e que em determinadas disciplinas não podiam ser ensinadas com tanta liberdade, porque eram coisa de burguês. Então, você vai ter prejuízos daí. Você vai ter uma série de questões que não vão ser pensadas. Eu lembro, eu estava assistindo um documentário há um bom tempo atrás sobre um dos maiores assassinos em série da União Soviética. Acho que o nome dele era Chikatilo. Ele era, salvo engano, até canibal também, terrível o sujeito. E um dos investigadores afirmou que era um assassino em série. E, e a reação das autoridades no interior da União Soviética foi dizer que isso não existe na União Soviética. Assassinos em série só existem em países capitalistas ocidentais. E eles levaram muito mais tempo para pegar o sujeito e ignoraram essa linha de investigação. É a mesma coisa dentro das universidades, quando uma moda dessa se instaura. Você deixa de pesquisar muita coisa válida para seguir uma moda, uma tendência até certo ponto ideológica do momento, mas ignora a realidade. Então, o papel
das pessoas com bom senso nesse momento. Isso é mais fácil nas exatas, isso é mais fácil na engenharia, etc., mas tem que ocorrer nas outras disciplinas, tentar chamar a atenção para o fato de que a realidade existe. Não dá para escapar do mundo da vida real. Não é possível. Sim. Eu lembro de um ensaio, o Sou tem um ensaio chamado A Realidade é Opcional? Uma pergunta, né? Porque para muitas pessoas parece que não, né? Parece que... Mas, enfim... uma coisa que eu não sei quanto que a gente está de tempo aí, mas... Eu tô sem relógio também aqui, então. Mas a gente... Aqui são 9h07. Eu acho que a gente está já acabando. Não sei nem se Sim. vai dar tempo para as pessoas mandarem perguntas. Muita gente passou por aqui. Teve alguém que mandou uma pergunta ali. Só que eu O não sei se eu Pedro. vou... Pronto, achei aqui. Show. Concordam que é da natureza de qualquer sistema educacional estatal e compulsório que haja doutrinação? Por qual outro motivo seria compulsório e único? Olha, eu não sei se eu concordo. Eu acho que você pode ter um sistema privado que também tenha doutrinação. Durante boa parte da história da educação, a educação não era estatal e ela tinha doutrinação. Como eu Eu acho que falei, das depende... universidades escocesas, eu falei o exemplo aqui no começo. A gente teria que também conceitualizar o que é Isso. doutrinário, o que é doutrinação, porque quase todo ensino é doutrinário em algum sentido, né? Então é difícil dizer. Dá para ter um ensino neutro? Eu acho que não. Sempre vai ter algum valor mesmo que não aparente, que é comunicado através da educação. E claro que tem muita gente que faz um salto lógico a partir daí e fala, não, como não... Inclusive aqui no Brasil é bem comum isso, né? Me parece que pedagogicamente isso é comum aqui no Brasil, que não, como não existe o ensino neutro, como não é possível esse ideal do ensino neutro, então faremos o ensino parcial mesmo, porque não é possível. Então, assim, mesmo de uma forma desonesta, né? O que é muito diferente. Existem várias coisas que tu pode, várias atitudes que tu pode tomar a partir, né, dessa conclusão de que, não tem como ser 100% imparcial. Não, beleza, mas aí tu pode ser honesto, né, falando, não, olha só, apresentando diferentes versões, visões, enfim, ou tu pode ser desonesto, fala, como não existe, né, neutralidade, eu serei parcial e nem vou informar isso, então, né? Aí por isso que a gente fala em doutrinação, eu acho que nesse sentido que a gente fala muito em doutrinação, né? Porque tu está transmitindo uma certa visão sem especificar que aquilo é uma visão, né? E sem sequer, muitas vezes, mostrar que existem outras visões, enfim, outros conhecimentos. O problema, então, é mais a parcialidade, no caso. Pode ser. Eu acho que eu diria que a parcialidade também vai existir, mas você pode atenuar a parcialidade. Ter um diálogo minimamente civilizado entre as partes que representam tradições diferentes. Se não me engano, é o Eduardo Wolff que fala que um dos grandes problemas da nossa academia aqui, das nossas instituições de ensino, é que a dieta é muito restrita, né? Só se estuda certos campos, né, certas escolas de pensamento. A dieta é extremamente restrita. Muitas pessoas nunca ouviram falar em uma série de outras escolas, de outras linhas de pensamento. E isso acaba sendo muito, muito negativo, né? Porque é aquela coisa que fica muito limitada. Não dá para sair disso aí. E a gente não entrou no workshop, não foi? Eu lembrei disso exatamente porque a gente falou, né, a gente está falando desse negócio de caixinha e coisa e tal. E nesse sentido talvez seja interessante trazer algumas coisas que o Oakeshott fala, porque ele fala que uma das principais questões, uma das coisas mais importantes da educação
é que ela nos inicia numa conversação da humanidade. Ele fala que como seres humanos civilizados, nós somos herdeiros não de uma investigação sobre nós e o mundo, né, nem de um corpo acumulado de informação, mas de uma conversação iniciada nas florestas primitivas, estendida e feita mais articulada no curso de séculos. E ele fala que a educação, propriamente falando, é uma iniciação na habilidade e parceria dessa conversação, em que aprendemos a reconhecer as vozes, a distinguir as ocasiões adequadas de expressão e em que adquirimos os hábitos intelectuais e morais apropriados à conversação. E é essa conversação que no final dá lugar e caráter a toda a atividade e expressão humanas. Então, acho que esse insight dele é bastante interessante para nós, né, nesse sentido de... Porque ele implica em não fazer grandes rompimentos, né, e de seguir essa... Né, de dar... Tu recebe essa conversação e tu tem uma responsabilidade de levá-la adiante. E não de limitar ela, de falar, não, agora nós vamos romper com isso aqui e vamos iniciar uma nova conversação, que é o que muitas pessoas tentam fazer, parece. E ele fala que essa conversação ela sobreviveu a despeito das nossas noções sobre a educação dos jovens, que parecem mais afastados desse entendimento da atividade e relacionamento humanos. E essa conversação ela não é apenas a maior, mas também a mais difícil de sustentar de todas as realizações da humanidade. E é engraçado que ele estava falando isso aqui, eu não sei exatamente em que ano esse ensaio foi escrito, mas eu suponho que pelo menos 50 anos atrás. É um ensaio sobre educação, né? Eu não lembro do título. Sobre a educação na universidade, acho que é educação política na universidade, se não me engano. Eu acho que é esse mesmo. E a maioria dos ensaios daquele livro, o Racionalismo na Política, ou Rationalism in Politics, foi escrito no meio do século passado. Então, assim, são coisas bem antigas. E atuais. E atuais. Mas... talvez aqui, para finalizar, da minha parte pelo menos, eu separei uma questão que o Neil Ferguson coloca, que ele fala que, em essência, uma civilização é composta pelos textos ensinados nas escolas, aprendidos pelos estudantes e rememorados em momentos de adversidade. E isso lá no final do livro Civilização, né, que ele escreve. E daí ele fala, e quais são esses textos fundacionais da civilização ocidental pro Ferguson? Em uma nota ali, ele faz um asterisco e numa nota ele coloca assim, se eu fosse fazer, né, se eu fosse dar essa lista, a lista dele, né, do Neil Ferguson, seria a Bíblia do Rei Jaime, Princípios do Newton, 2 tratados sobre o governo de Locke, Teoria dos Sentimentos Morais e a Riqueza das Nações de Adam Smith, Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, A Origem das Espécies, de Darwin, as obras agregadas de Shakespeare, os discursos selecionados de Abraham Lincoln e Winston Churchill. Essa seria a lista básica de textos. Claro que ele está muito focado nos modernos e nos britânicos, nos falantes da língua inglesa. Dá para fazer uma lista muito mais extensa. Na literatura você vai ter o Camões também, você vai ter o Fernando Pessoa, o nosso Machado, enfim. É uma lista que é extensa, mas eu diria que se fosse para criar uma lista mais restrita, vamos falar, por exemplo, só em filosofia e direito. Seria uma lista que envolveria os gregos, os latinos, né, os romanos também, pensadores do medievo e, claro, a tradição cristã. É por isso que muita gente reduz o Ocidente, não estou dizendo que está certo ou errado aqui, ao direito romano, à filosofia grega e ao cristianismo. Os livros que formam a nossa tradição, a nossa conversa entre gerações, estão aí. Então você vai ter o Cícero, no Direito e Filosofia,
você vai ter o Aristóteles na filosofia, também no direito, Tomás de Aquino, obviamente a Bíblia. Então são livros que sobrevivem aos séculos e que em momentos de crise, especialmente, oferecem subsídios para que nós possamos resolver nossos problemas. Quando a coisa está feia, a pessoa não vai ler a Constituição Federal. Quando um país está em revolução, ele não vai ler um tratado de direito civil ou um livro de filosofia que saiu 3 semanas atrás. Ele vai ler os gregos. Especialmente nós aqui, né? Especialmente nós aqui que não temos muito apreço às constituições, né? Acho que é muito diferente de uma tradição inglesa, por exemplo, né? Onde não há um rompimento com a Constituição inglesa, né? E aqui nós temos uma Constituição extremamente nova. E que já se fala muito em né, querer substituir. É um periódico, né? Enfim, e mesmo os britânicos, a elite britânica, a elite governante britânica ainda tem uma educação clássica. Eles não ficam só nas leituras dos autores britânicos. O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro atual, ele consegue recitar textos em grego clássico. Não é nem o grego moderno, o grego clássico. É um sujeito que tem uma educação elevada. Então, se a nossa educação é ruim para a população em geral, a formação da nossa elite talvez seja ainda pior. Isso explica talvez o fato de que é a suposta elite brasileira que não está mais a ler. Os leitores estão fora da elite, ou a elite está deixando de ler. Isso é preocupante, especialmente num país que tenta, ao menos no campo político, ser liberal. Tá, o liberalismo político, ele não exige que a maior parte da população cuide de política. A maior parte da população está trabalhando, está cuidando de seus próprios problemas. Então, num país que, em termos políticos, se deseja liberal, você tem que ter uma elite muitíssimo educada, para que ela possa cuidar dos interesses gerais, enquanto o resto da população está nos negócios, nas profissões. Então, infelizmente é ruim concluir com essa nota de pessimismo, mas nós apontamos aqui algumas direções para identificar os problemas que nos afligem. Bom, nós não prometemos, né, nenhuma solução. Não há, no momento não há soluções. Então nós somos bastante honestos, né? Quem está vendo desde o início sabe que nós não prometemos nenhuma solução, muito pelo contrário, nós falamos que a gente é apenas tentar descrever um fenômeno, né, para aumentar o nosso entendimento em relação a ele. Agora, a solução realmente é muito difícil. Eu acho que isso que tu trouxe dessa comparação entre Brasil e Inglaterra é muito interessante, porque a gente percebe como é diferente, né, uma sociedade da outra, no sentido de que uma sociedade que ela dá um valor enorme à memória, né, como a Inglaterra, isso, ou como a britânica, em comparação com o Brasil, que é uma sociedade que não tem memória nenhuma. Né? É impressionante como a gente não tem memória, né? E é claro que se a gente fosse pegar Burke como referência, ele diria que a gente tem que entender, né, as características específicas de cada sociedade para apresentar soluções ou pensar em soluções para cada uma. Então a gente não tem como, não é porque alguém de repente possa admirar a sociedade britânica que a gente vai poder falar, não, então vamos pegar o exemplo deles para cá. Não é a mesma sociedade, né? Então até não é. As soluções políticas sempre são contingentes, elas estão no campo da razão prática. Então, o Brasil tem que criar soluções para o Brasil. E para o Brasil do século XXI e para o Brasil de 2021. Então, não existem respostas prontas. Eu acho que esse é um recado que tem que ficar também aqui na live.
Esse já seria um recado bastante interessante para nós, para o Brasil, né? Porque eu acho que uma das nossas crenças, talvez justamente por não ter memória, é achar que existem respostas prontas e fáceis, né? Que a gente pode... aquela questão de mudar a Constituição, né? Ou, criar uma nova Constituição, né? A cada 10 anos, e daí a gente vai resolver o problema. Não deu muito certo até agora. Sim. Mas então, acho que podemos encerrar já, talvez não tão negativo esse tom final. Exato. E eu vou deixar o vídeo, depois de uma edição, claro, ele vai para o YouTube. Vai ficar registrado lá. Mas agora eu quero deixar registrado o meu contentamento, porque foi uma conversa muito rica. Obrigado por aceitar o convite, Lu. Show, eu que agradeço o convite. Também gostei bastante, é um assunto que eu acho interessante, que a gente poderia abordar de diversas formas e a partir de diversos autores. Só quando eu fui, né, organizando algumas coisas aqui pra gente falar, já tinha tanta coisa que eu não sabia nem como organizar, porque... né? E agradecer ao pessoal que assistiu aí, a Kézia falou, muito bom, Obrigado. Aprendi bastante, foi bacana. E, enfim, agradecer mais uma vez, ótima conversa. E é isso, então. Obrigado. Boa noite. Feito. Valeu. Boa noite, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal.